Iniciamos mais um programa da Coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje, para minha satisfação, estou com 3 gurias, 3 meninas que fazem o mercado de assessoria de comunicação ter credibilidade, ter presença no mercado, e elas, não é à toa que elas estão na sua média, acho que há mais de 20 anos no mercado, têm clientes potenciais e, repito, muita credibilidade. Eu costumo dizer nos meus áudios e vídeos que eu não apresento vocês. Porque é muito ruim a gente começar a dizer assim, aqui é a Aninha. A Aninha nasceu em 1999, né? É filha do João, da Maria. Não. Cada um de vocês vai se apresentar, vai dizer o que faz e nós vamos bater um bate-papo que eu creio e tenho certeza será maravilhoso. Então, eu vou começar pela minha esquerda. Buenas, muito bem, muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, gente? É um enorme prazer estar dividindo aqui hoje esse espaço com as minhas colegas, companheiras e também, né, parceiras de uma comunicação, como o Nenê falou, nessa busca pela credibilidade, pelo trabalho sério, por tudo que a gente faz. Eu sou jornalista de formação, tenho algumas pós-graduações, algumas mais nas áreas acadêmicas, onde eu também já atuei, e outras mais na área de MBA, de atuação empresarial. E eu tenho uma trajetória bem variada, na realidade, bem variada mesmo, até chegar à questão empresarial, que foi em 2010, a primeira aventura nesse mundo que me mantenho com muito orgulho até hoje. Já fiz reportagem, já fui correspondente internacional, já trabalhei como coordenadora de comunicação de projetos nacionais e internacionais, até hoje em dia estar dirigindo uma agência de comunicação que, como nós estávamos falando nos bastidores, e falaremos agora, mudou muito nesses 13 anos de atuação como empresária. Então, assim, um resumo da minha história é essa, mas ela é uma trajetória bem... Tá bom. Diz o teu nome e a tua empresa. Ana Paula Dixon, da Dixon Comunicação. Oi, pessoal. Bom dia. Nenê, agradecendo o teu convite. Muito obrigada por estar participando dessa mesa aqui, nessa mesa com amigas, né? Com amigo e com amigas. A Ana e a Mari, elas se formaram comigo. Eu sou a Lu Moglia. Eu sou sócia fundadora da Moglia Comunicação Empresarial, chegando aí a 2 décadas de atuação, né, nessa área de comunicação, como o Nenê mencionou. 2 décadas de muita transformação, de muito trabalho, de muita novidade, novos serviços, novas soluções. Mas sou uma pessoa apaixonada por comunicação, né? Lá há 20 anos, né? Não, 20 de empresa, né? Acho que uns 25 já de formada, né, Mari? Nós formamos juntas, começando, né, no jornalismo e trabalhando em veículos de comunicação, com muita paixão também, mas nessa área de comunicação empresarial há 20 anos, que ao contrário do que a gente imaginava lá atrás, é coisa mais sem graça ser assessor de imprensa. Meu Deus, é uma área incrível, com muito trabalho, com muito espaço para criatividade, relacionamento, e a gente vai conversar aqui hoje sobre esse assunto. Bom, eu sou a Mariana Turkenich, sou sócia, diretora, fundadora da Infato Multicomunicação. Quero te agradecer, Nenê, por nos proporcionar este momento. Eu acho que são raros os momentos que a gente coloca, está à frente, né, das câmeras e não atrás, porque o nosso trabalho é no bastidor, né? Então, a Infato é uma agência que vai fazer agora, o ano que vem, 25 anos. Então, a gente tem aí uma trajetória grande de trabalho e de transformação, porque a gente fala aí de uma época atrás, de 25 anos, que era completamente diferente da comunicação de hoje, né? Hoje a gente trabalha com gestão de reputação, imagem, trabalhando muito forte, conteúdo, relacionamento e ações estratégicas de comunicação para os nossos clientes, que são bem variados, de diversos
portes, né, como grandes marcas ou como projetos que estão começando, e a gente tem a oportunidade de participar desse nascimento junto de alguns projetos, e isso é algo muito gratificante. Eu acho que o nosso trabalho não é só assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, ela faz parte, né, de ela é um pilar da comunicação estratégica, e o que a gente trabalha mesmo é a reputação dos nossos clientes, é como que a gente constrói a imagem e a reputação, né, para que eles tenham credibilidade, para que eles tenham sejam referências nas suas áreas de atuação. E minha formação, só voltando um pouquinho, porque senão eu começo a falar né, da área de uma forma geral. Eu também sou jornalista, como a Lu falou, somos filhas da Famecos, né? E com formação, com MBA em comunicação, eu também já ministrei, fui professora do curso de gestão de eventos, né, na área de comunicação, que é uma área que a gente trabalha muito forte, que é a comunicação de eventos. E também pude participar de alguns outros projetos na área acadêmica, com formação de curso pela Unicinos de Comunicação Corporativa, e, enfim. São mais de 25 anos, né? 25 só de Enfato. Uma coisa que me chama a atenção, vocês todas se orgulham de ser jornalistas, né? Se orgulham de ter exercido, inclusive, essa profissão em alguns locais, ou como gestoras, ou como empregadas, ou, enfim, em todas as posições que vocês atuaram. Mas, de repente, vocês se tornaram empreendedoras. Como é, a Famecos ensinou isso para vocês? Não. Na realidade, era um outro momento, era o que nós estávamos também comentando, né? Nós éramos muito mais formadas a ser jornalistas, no sentido de repórter, editor, enfim, outros cargos. Nem tinha essa veia empreendedorista que existe hoje em dia, né? Essa necessidade. Alguma vez vocês foram chamados de reliseiras? Não. Depende, né? Eu, primeiro, com relação à questão do jornalista, eu sempre tive a vontade de ter o meu negócio, de ter uma empresa, de trabalhar com isso, desde a faculdade. Não foi para mim assessoria na época, que a gente fazia mais, né, direcionado à assessoria de imprensa, quando se falava jornalismo empresarial, que hoje nem se usa mais esse termo, mas é algo que, para mim, foi uma busca, não foi a segunda opção, foi a primeira opção. Então, para mim, isso é muito claro. Assim, eu consegui, dentro do jornalismo, né, buscar uma área, um segmento do jornalismo que eu pudesse desenvolver essa minha vontade de ter um negócio e de trabalhar com comunicação. Porque eu acho que a gente expande o jornalismo, né? A gente fala aqui de comunicação como uma forma maior, assim, não é... São diversas formas que o jornalismo faz parte, e ele é fundamental para a nossa capacitação, para o nosso entendimento de mundo, para o nosso entendimento das ações, as questões que a gente fala, tem uma visão maior, mas a gente está falando aqui de comunicação. Não, eu tenho uma contribuição a fazer, né? Reliseira, muito bom esse termo, né? Porque eu já ouvi muito, porque eu trabalhei em redação por 5 anos, né? E às vezes era uma coisa muito surreal a forma como chegava, né? A gente recebia muito conteúdo, né? Muito press release, e a gente recebia muita ligação também, às vezes ligações em horários inadequados, de conteúdos que não eram exclusivos, e que aquela dinâmica ali acabava atrapalhando um pouco o dia a dia, né? Obviamente que no meio de tudo aquilo tinha conteúdo que nos interessava. Mas eu acho que essa experiência que eu tive em redação, eu trouxe para a minha vida, né, do outro lado do balcão, como a gente falava. Eu acho que hoje nem se fala mais essa expressão, né? Quer dizer, como a gente atua para não ser chamado e taxado pelo jornalista de reliseiro, né? Então, eu acho que isso aí é algo que a gente tem que ter um cuidado no dia a dia do trabalho, né? E a gente aqui, né, com tantos anos de atuação, acho que assim entendo como... que esse respeito que vocês estão tendo, será que o outro lado faz a mesma coisa? Só complementando, sabe o que eu acho, assim, a minha opinião, que muitas vezes o cliente não entende muito, sabe? Alguns clientes menos preparados. Então, não vem que essa questão, como a Mari colocou, não é só fazer um release e distribuir. Não, existe toda uma estratégia. Isto eu enfrento uma dificuldade no meu dia a dia, que é um pouco educar o cliente.
mais do que o jornalista, porque, talvez até porque a gente já se tornou, né, conhecidas, enfim, sobretudo no nosso mercado aqui, existe uma reputação, todas nós. Então, acho que... E a gente sabe como agir, né? Mas eu vejo que alguns clientes não entendem isso, sabe? Foi bom tu chamar a atenção disso, porque eu vi uma vez um relatório de uma empresa de assessoria para um cliente que dizia assim, se você tivesse que anunciar tudo que nós botamos nos jornais, na TV, nas rádios, etc., etc., Custaria tanto. o custo seria 1 bilhão. Comigo tu gastou menos de 1 bilhão, né? Isso a gente luta, né, para romper, sabe? Eu acho que a gente já teve conquistas, né? A tal centimetragem versus... se essa nota fosse num local pago, quanto eu teria, né? E aí a gente faz, só que a gente precisa mostrar que não é o espaço que tu está ocupando apenas físico, mas que ele tem uma credibilidade, que ele está sendo dito num local específico, que ele não é um anúncio pago. Porque no anúncio pago a gente coloca o que quer, né? Então, e ali não. Ali a gente dá a informação e o jornalista, a imprensa vai colocar da forma como ela achar que deve ser colocada. E a centimetragem é uma luta constante. Vou te dizer que a gente já teve várias conquistas, tá? De apresentar um relatório. Acho que é importantíssimo ter um relatório para mostrar, como tudo que a gente faz, a gente poder mostrar a evolução do trabalho, porque, como a Ana falou, o cliente muitas vezes não entende ou não enxerga o processo. Ele enxerga o resultado, né? E aqui a gente está falando só de assessoria de imprensa, né? Claro. Ele enxerga o resultado e ele não sabe todo o processo que a gente precisa fazer para alcançar aquele resultado, mas cabe a gente mostrar para ele. Mas o resultado é vaidade, o resultado é a marca aparecendo. É a credibilidade também, né? Depende, é a divulgação daquilo que está sendo tratado, né? Na parte então, editorial, uma coisa né? importante de tratar também, assim, eu acho que todas as empresas, o mundo empresarial, ele precisa dos KPIs hoje, né? Tudo que se faz precisa justificar qual é o retorno daquele investimento. Isso é um desafio, isso é em todas as áreas. Então, é um desafio nosso também. Hoje a gente fala em CRM, em ROI. Precisa... Tem que É geração de valor. O que está gerando de valor o trabalho, seja qual trabalho. Aí cada área é um desafio para cada área, como posicionar esse resultado, né, da forma que ele entenda o que se está fazendo, né, e qual é o valor que está trazendo para aquele cliente. Então, acho que dependendo de cada área de atuação, de cada tipo de cliente, né, a área em que ele atua, o relatório tem que ser customizado. Tu colocou uma coisa, Luciano, mas o veículo exige exclusividade? Acho que depende do tipo de pauta, depende da conversa que se tem com o jornalista. Tem jornalistas que exigem exclusividade. Sim. Por outro lado, tem pautas que todos os jornalistas... Eu acho que isso é do jogo, né? É do jogo. Né? E, por outro lado, já aconteceu de a gente ter ótimas pautas e um veículo pedir exclusividade e eu entender que seria muito bacana, mas pensando em todos os outros veículos que também estão juntos conosco, não faria sentido naquele momento. Então, esse é um jogo de xadrez. E aí assim, é estratégia, né? entende? Exatamente. É estratégia. Então, assim, a gente precisa pensar no todo. Né? Não é só o release. Mas o cliente de vocês diz assim, eu quero este, mas não quero os outros. Alguns até fazem isso, mas isso é uma questão que, pelo menos eu, contratualmente... Não, a gente tem um jogo, né? É todo um jogo, mas assim, eu ponho em contrato que ele não pode determinar, porque não é um anúncio, né, Nenê? Sim. Daqui a pouco aquele negócio não descola lá no jornalista X. Então, tu não pode te comprometer com isso. Entendo que, às vezes, pelo valor dessa pessoa, ou desse assunto, ou de, enfim, né, a influência que tem, ok, são tentativas, é como eu sempre ponho, né? E eu acho são que a tentativas. transparência, né? Eu acho que isso é um trabalho também de relacionamento, de a gente explicar e convencer o cliente, explicar como funciona o processo. Exatamente. Que já aconteceu de tu começa a trabalhar, às vezes as pessoas não têm o conhecimento de como é o jogo, né? E eu acho que desde o começo, desde a reunião de prospecção, acho que é importante deixar clara a forma como a gente trabalha. E eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que ter
tanta consideração quando tem com o cliente são com os colegas. Os colegas, os jornalistas, eles não deixam de ser... Stakeholders. É um também. stakeholder para nós, Claro. tão importante quanto o cliente, porque ele é que está lá, né? Essas conquistas vêm do trabalho, do boca a boca, da indicação, ou vocês dizem, eu quero pegar esse aqui e vou trazer? Nenê, eu acho que o mercado funciona das duas formas, né? Eu acho que um bom trabalho, ele é um ótimo indicativo e um ótimo KPI também, né? Para que a gente seja indicado e quando a gente começa uma conversa com o cliente, prospect que é indicado, que recebeu a indicação nossa, ela já começa num outro patamar, Com né? certeza. Eu acho que tem a indicação e tem também o nosso desejo por algumas organizações. Existe Por o se desejo. identificar. Porque, assim, antes da gente comunicar, a gente precisa acreditar. Então, assim, não adianta, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de comunicação e de divulgação de conteúdos, de materiais que a gente não acredite ou que não tenha, né, ou, A de tua fato... credibilidade, né? Por quê? Porque também, quando ele contrata uma de nós, uma agência, ele contrata junto a credibilidade daquela agência. Ele contrata junto todo o relacionamento que ela cria com imprensa, que é um público super importante. Esse relacionamento é mais com o CEO, com a pessoa do marketing, com a pessoa Eu vou fazer um comentário que é... Ou, aqui uma pergunta, a agência de publicidade pode incomodar vocês? Olha, eu vou fazer um comentário que no meu caso, assim, até curiosamente, acho que, se não 100%, mas todos os meus clientes vieram por indicação, ou por ver no mercado, ou por estar vendo no Instagram, sabe? Agora mesmo, ontem eu estava falando com uma pessoa, viu o trabalho que tu fez para X, gostaria... Então, eu não sou muito ativa na prospecção. Eu sou mais reativa aos que me procuram. Claro que tem momentos, como a Mariana falou, é fundamental tu acreditar. Então, no caso, assim, tu acaba também se tornando conhecido em alguns segmentos, e daí indicação, porque o boca a boca, pelo menos para mim, gurias, assim, é o que funciona muito, sabe? E outra, respeitar também, que eu acho que tem que ter ética entre nós. Eu não vou, tipo, sei, a Mariana atende há X anos fulanito, sabe? Talvez, se ele sair de lá, é uma coisa, mas sair caçando clientes dos outros é uma coisa que eu não faço. É uma questão pessoal. Mas e aquilo que eu perguntei, vocês têm um contato maior? Depende do presidente da empresa? Depende, porque assim, o presidente, a liderança principal é o porta-voz, que é com quem a gente precisa se relacionar. Então, a gente tem que ter um contato com porta-vozes. Né? Muitas vezes, quem contrata pode ser a comunicação, o marketing, eventualmente RH, ou, enfim, outras áreas, mas depende das características daquela organização, daquela empresa, mas a relação com o porta-voz precisa acontecer. Porque se a gente não conhece o porta-voz que a gente está trabalhando, porque a gente, quando fala de imprensa, a gente tem que ter alguém que fale, que dê entrevista, que atenda, né, e que se posicione. Então, a gente precisa se relacionar com ele. Então, a relação também é com as lideranças, mas não necessariamente eles que contratam. É muito dinâmico. É né? muito... Na verdade, a porta de entrada costuma ser o marketing. Hoje ainda é o marketing, o setor responsável por chamar as agências parceiras, né? Aí, dependendo do tamanho da empresa, né, a gente estabelece os relacionamentos. Mas a verdade, assim, um trabalho de comunicação de êxito é um trabalho no qual as agências conheçam bem as empresas às quais elas vão divulgar, né? E isso significa ter um conhecimento de todas as áreas, ou pelo menos das áreas estratégicas para a gente ir para a rua, né? Então... O que é mais difícil com jobs, né, gurias? Porque às vezes tu não tem nem esse tempo, assim, de aprofundamento na cultura da empresa e nem mesmo do funcionamento. E é importante a gente respirar o cliente. Jobs, A gente precisa entender qual é o objetivo, qual é a estratégia dele, e não necessariamente de comunicação, de negócio. O concorrente ou o cliente? O cliente que a gente vai atender. Não, mas eu estou perguntando... Também. Eu acho que a gente tem que ter uma visão sistêmica, a gente tem que entender o mercado que ele atua, como se comporta, o que para nós é importante, o que não é. A gente precisa ter um entendimento todo, até para a gente ser assertivo
assertivo na comunicação, Claro. né? Do E a gente trabalha posicionamento, né? muito forte com gestão de crise. E esse é um ponto que eu até não falei antes, mas quando a gente fala aí de reputação, a gente está falando de construção de reputação, e a comunicação ela é protagonista na construção da comunicação, né? Então, quando a gente está falando de construção de reputação, a gente está falando de uma parte do princípio que ele tem que se comunicar bem, que ele tem que tratar bem os seus públicos, os seus colaboradores, seus funcionários, como quiser chamar, que ele tem que trabalhar a questão da diversidade, da sustentabilidade, e a gente precisa ter este entendimento, até para a gente poder identificar dentro de uma organização o que é mais relevante trabalhar para que ela alcance aqueles objetivos, ou para que ela tenha visibilidade no que ela é forte, né? E trabalhe melhor aquilo que precisa ser trabalhado, as oportunidades de melhoria que tem. Enfim, eu acho que é fundamental a gente respirar o cliente, e a gente prima por isso. Eu acho que esse é um dos nossos diferenciais, é entender o negócio, porque senão fica superficial e a gente acaba sendo do tal releaseiro, né? Sabe que eu tive uma discussão muito forte há uns tempos atrás. Eu não vou citar o nome de cliente porque não cabe, mas vocês vão entender. Tem um cliente que usa como slogan: nossa missão é cuidar da sua saúde. Aí um dia eu entrei no estabelecimento deles e vi sendo vendido Coca-Cola, Pepsi-Cola, cerveja não, chocolate, chiclete. Eu digo, pô, mas como é que se tem um slogan, nossa missão é cuidar da sua saúde? Né? Não pode. Sim. Se o cara está vendendo todo Contraditório. isso, né? Eu digo, alguém tem que dizer isso. Né? Aí liguei e não fui atendido. Aí eu resolvi botar na minha coluna. Eu não consigo entender uma marca que está crescendo, etc., usar esse tipo de slogan. Blá, blá, blá. Aí sim, veio o telefonema. Tá ficando louco, o que é isso? Não sei o que. Eu disse que não, cara, foi o que eu senti. Por que tu não conhece o nosso trabalho? A gente, no interior, quando as pessoas estão se sentindo mal, as nossas farmacêuticas atendem de o quê? O papel de hospital. Então ficou pior. É farmácia ou... Agora acabei dizendo o segmento, né? E aí recebi com isso, porta fechada, né? Nunca mais pude falar ou ter o diálogo com esse segmento desse cliente. Mas eu entendo que uma empresa que tem, como tu acaba de falar, se ele não tiver essa sensibilidade, se ele não tiver esse respeito com o mercado, o que adianta eu fazer assessoria? O que adianta eu fazer 1 bilhão de comunicação, né? Pagando anúncios, pagando isso, pagando aquilo, quando eu tenho um slogan que é completamente contrário àquilo que eu faço? Tem que ter coerência, e aí né? tu veio com uma crítica, né? Veio uma crítica. E hoje, um dos pontos que é fundamental para a gestão da reputação... Eu fui aplaudido é a hiperconectividade, que, na verdade, faz com que a gente tenha a possibilidade de viver e, com o celular na mão, divulgar qualquer informação que está sendo, né, experienciada, enfim, e aquilo ganha uma repercussão. E hoje, como isso é tratado, assim. Então, acho que isso que tu trouxe de um exemplo é como ela se comporta para gerar a sua percepção no dia a dia. E aí não adianta a gente divulgar o que é bom e, na hora de uma crítica, a gente não atender ou não saber ouvir a crítica, né? É importante. Hoje não tem empresa que não vai receber crítica, né, Nenê? Claro, mas você hoje, chegou a dizer... A crítica, ela faz parte faz é legal, da vida, claro. Faz parte da nossa hiperconectividade. E então, assim, esse entendimento também é um desafio. Assim como ele tem que entender o que é assessoria de imprensa, ele tem que entender que ele vai ouvir crítica, né? Exatamente. A gente fala assim que existem 2 tipos de empresa. Aquelas que já viveram a crise ou algo, né, de conflito, e aquelas que ainda vão viver, porque ninguém está fora. Então, assim, eu acho que
ouvir uma crítica que tu fez e trazer isso como um aprendizado e trabalhar isso de uma forma construtiva É muito mais inteligente, faz toda a né? diferença. E aí, claro, é o resultado, é isso que a gente está falando. Daí vai gerar outros resultados e conquistas, gurias, né? Eu imagino que vocês devam ter tido que ensinar muitas vezes aos clientes. Não, responde. Eu já passei por isso e foi muito legal ter visto o quanto aquele cliente, que é um grande, sabe, mudou ao longo do tempo por acreditar no que eu estava dizendo. Não, tu não vai brigar com o jornalista. A gente vai responder, vamos ser assertivos, sabe? Não vai entrar com processo contra isso, aquilo, aquele outro. Vamos falar da forma correta, porque tu não tem que brigar com o jornalista. Eu já ensinei bastante isso, foi bem legal. E esse diálogo, né? E essa comunicação contínua, né? Ela se transforma num colchão de reputação, Claro. inclusive, quando for passar por uma situação que é uma situação mais delicada, né? Exato. Então, Porque quer dizer, existem, né, claro que não vai se imprevistos, né? evitar, não vamos falar sobre isso, eu me relaciono com a imprensa, então eu quero que a imprensa não publique isso. Isso não vai acontecer. Né? Exatamente. Mas E a a gente gente vai tem que ter, no ensinar também, mínimo, um canal. Às vezes a gente passa por situações delicadas, né? Porque crise é um momento Tenso. tenso, exatamente, ele envolve muitas coisas, né? Mas do ponto de vista de comunicação, tu manter um relacionamento e um canal aberto com a imprensa, isso sem dúvida te auxilia Claro. no momento de tu ter esse mesmo canal aberto para passar a tua versão, né? Para explicar os fatos do teu ponto de vista. Porque uma coisa que a gente fala, eu falo de uma forma muito didática, às vezes, que é assim, no momento que a gente começa um trabalho de relacionamento com a imprensa, a gente está dizendo: oi, estamos de portas abertas, queremos nos divulgar. Queremos, né, levar informações nossas para vocês. Quando o caminho é inverso, a gente também precisa ouvir, precisa atender, e aí, sem dúvida, é um trabalho de comunicação feito a médio e longo prazo, ele te gera esse colchão da reputação que a Lu está falando, que ameniza o impacto. Né? E daí, quando o conflito, a crise ou a situação mais delicada surge, tu consegue trazer de outra forma. Vocês já foram sinalizadas pelos colegas jornalistas? Olha, amanhã vai sair uma matéria assim? Claro. Claro. Sim. Prévia. Claro. E vocês fazem a costura. A gente depende, mas isso Fala isso em faz termos parte. negativos ou positivos? É Pode porque, ser até positivo. mas quando Sim, vem se tu tem relacionamento, mas sim. às vezes tu te prepara, né? Às vezes tu não tem poder de mudar o que vai sair e nem é essa A gente direção. não tem poder, né? Não. gurias? Uma pergunta sacana. Isso aí não Se existe. vocês forem avisadas de que vai sair uma matéria ruim e comunicam ao cliente de que essa matéria ruim vai ser publicada, vocês já ouviram quanto custa para não sair? Eu não. Também Confesso que não. Não. Ainda bem. Como é que vocês reagiriam? Vou dizer que não tem preço, que é jornalismo, assim como, às vezes, eu acho que, sobretudo as partes de marketing, não entende o que é marketing e o que é jornalismo. Tu tem que ensinar, não. Isso aí que tu está querendo é publicidade. O que eu estou fazendo é jornalismo, tem que ter interesse público. Então, dizer, não existe preço, eles estão fazendo jornalismo. A menos que seja um veículo que seja vendável. Daí a Sim. gente pode... Nenê, eu Jornalismo não sei se a é gente bom. chega nesse ponto, sabe? Que até Eu realmente espero que a gente não chegue nesse ponto, né? Mas já chegou. Já eu chegou, não tive eu acho, essa Mari, mas experiência eu também não ainda tive. de Que bom. preço. Eu Não também tive. não. Graças a Deus eu É. ainda não tive essa experiência também, porque eu acho que quando a gente faz a faculdade de jornalismo, né, e a gente vivencia essa profissão, e a gente se relaciona com os colegas no dia a dia, e a gente explica e conversa com os nossos clientes como as coisas funcionam, a gente precisa acreditar, né, que a imprensa tem seriedade, né? Exatamente. Então, assim, a gente trata a imprensa com muita seriedade, a gente trata os repórteres, independentemente de qual canal, de qual veículo, com seriedade. E respeito, Né? né? E a gente procura, né, levar isso para os clientes também. Então, realmente é uma pergunta capciosa, né? Só que eu acho que a hora que isso acontecer, realmente tá tudo bagunçado, Daí né? vamos- Tá tudo vamos bagunçado. Aí tem que reavaliar tudo. Mas sabe que eu fiz essa pergunta também porque
Há poucos dias morreu o Kissinger, né? Que para mim foi uma sumidade em termos de tudo que ele fazia, não só do lado econômico, mas do lado humano. E ele colocou uma frase no mercado que até hoje eu levo comigo. Nós devemos devolver para a comunidade tudo aquilo que a gente tira dela, com orgulho e com satisfação. Então, nós temos clientes hoje, por exemplo, eu sou cliente de uma loja há mais de 30 anos. Ele nunca foi capaz de me dizer assim, bom dia. Nunca foi capaz de me dizer assim, sua maçã chegou. Nunca foi capaz de me dizer assim, feliz aniversário. Né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que a gente consegue? Cara, o cliente é bom, o cliente é maravilhoso. Eu já tentei sair do cliente, não consigo sair porque não me deixam. Né? As pessoas que convivem comigo me convenceram de que, né? Ou me convencem de que aquilo é bom e que não tem igual, né? Mas isso me dá um desgosto incrível. Eu gostaria de ser tratado como gente, sabe? É isso que me dá assim... Faz sentido. Sabe, Pô, eu vou em alguns lugares, pô, o senhor voltou, que bom. Isso me dá uma alegria de consumir mais, que é impressionante. Isso me dá uma alegria de ficar naquele espaço por muito mais tempo, porque eu estou sendo tratado com, sabe? Sim, eu não quero honras, eu não às quero vezes, papel de vermelho, eu não quero nada. E às vezes são detalhes, né? São detalhes, percepções. Eu imagino O que é isso? Vocês interferem nesse tipo de coisa? Eu imagino que tu estás falando, uma empresa grande. Sim, claro. Sim. Eu acho que ali é uma questão de mercado, assim, de falta desta necessidade, porque não se deram conta, talvez, dessa impessoalidade que faz todo o sentido que tu estás dizendo, porque acredito que todas nós também consumimos e ninguém tem algo personalizado nesse atendimento, né? Sabe, eu não quero... Eu entendi, tens razão. Eu não quero tapete vermelho nunca. Eu acho que isso depende até da concorrência, da posição dele de mercado, de como ele da necessidade que ele tem de fazer essas pequenas ações, mas que exige trabalho, exige um CRM, exige um relacionamento definido. Faz mais em que nível eu acho global, que né? a tendência disso é mudar, né? Mas eu ele não faz vejo mais em nível hoje, global, comunitário, eu né? não vejo Mas hoje. isso não é gauchismo, né, gente? Eu acho que isso é cultural das Também. empresas e eu acho que não é gauchismo, não. Claro que nós gaúchos sempre temos as nossas peculiaridades, né? Que a gente sabe, né? Mas eu vejo, principalmente pós-pandemia, né? Que a gente estava esperando que o mundo ia ficar melhor, né? Ia ficar todo mundo mais aberto. O que aconteceu depois da pandemia? As pessoas estão ainda mais assoberbadas. Elas precisam fazer ainda mais entregas, né? E às vezes as coisas assim, elas acontecem quando tudo dá certo. É tudo super natural porque deu certo. Exatamente. Às vezes eu acho que, né, como tu falaste, né, daqui a pouco tu parar por 1 minuto e celebrar aquele resultado, ele pode dar uma nova injeção de ânimo em toda a equipe que trabalha para aquilo. E às vezes isso não é feito porque tu já está pensando na próxima coisa que tem que fazer, né? E eu acho que o mundo está um pouco assim. E eu tenho certeza que as empresas, e a gente sabe porque a gente trabalha com muitas empresas, né? Eu acho que as empresas e as pessoas das empresas que conseguem entender e valorizar as conquistas, né? Eu acho que o engajamento de todo o atendimento acaba sendo um pouco maior, sabe? E ela se diferencia muito. É como, né, você vai preferir numa padaria que te tratam bem, né? Que te tratam bom dia e tal, uma que não é tanto assim. Eu acho que isso vale para tudo na vida, né, Com gente? Vocês certeza. fazem esse trabalho interno? Seria de treinamento de definível, equipe, assim. endomarketing. Mas não é um endomarketing. Vocês fazem questão de comunicar ao público interno do cliente de vocês do que ele está fazendo? Nenê, eu acho que isso é cada vez mais importante. A gente ter uma boa comunicação. Eu confesso aqui, né? Vou fazer uma confissão para todo mundo aqui.
que às vezes, há um tempo atrás, eu acho que a gente cuidava tanto dos clientes, de ser melhor, e ser benchmark, atenção, e talvez nem tanto da equipe. E hoje eu acho que isso foi um erro, né? Que, com a graça de Deus, é algo que a gente contorna e a gente vem cada vez mais buscando formas de estar mantendo a equipe sempre. Isso depois da pandemia agravou também, porque daí começou um pouco home office, cada um foi para um canto. E eu acho que isso desconectou um pouco essa relação entre pessoas, né? E a gente está no momento que a gente está resgatando muito isso, porque, gente, cada vez mais, equipe é tudo. É verdade. Equipe é tudo. Então, assim como a gente fala que os clientes que têm que ter a cultura deles, tem que ter o propósito deles, a gente como agência precisa disso também, porque a gente precisa formar pessoas e ter pessoas que te engajadas, né? Pessoas que se identifiquem com a tua cultura, porque sim, cada um de nós aqui temos a nossa cultura, elas precisam se identificar com essa cultura, elas precisam ser felizes, precisam estar motivadas. Exatamente. E eu acho que isso Não, e também representar, tá né, lá gente? Em cima. Porque assim, a Dixon é, tipo, meu nome, sou eu, então as pessoas têm que andar desta forma. E eu acho que esse carinho com o cliente é uma coisa que me diferencia também, sabe? Essa proximidade. E acabam os clientes sendo recorrentes. Ficam anos. A pandemia trouxe uma mudança muito grande, acho, nesse formato de trabalho e nesse entendimento do que as pessoas buscam. Eu, particularmente, mudei muito na pandemia. Eu era uma pessoa que precisava ir para o escritório. Gostava, sabe? Tinha aquela coisa de chegar... Eu gostava da função do escritório. Para mim, na hora que a gente parou, assim, eu levei um baque, né? Mas a gente estava preparado com a agência já toda online, com o sistema já trabalhando nisso. Então, para nós, essa questão mais operacional da pandemia, a gente resolveu super bem. Só que agora, quando terminou a pandemia e voltou, a gente não se vê mais naquele formato, né? E eu acho que passa também a entender a equipe, sabe? A gente teve pessoas que engravidaram na pandemia, tiveram filho na pandemia, e eu disse, pelo amor de Deus, eu tenho que te ver grávida, porque, né, a gente não viu essas pessoas grávidas, né? A gente não conviveu como a gente convivia. E aí eu acho que muda as pessoas, e falo na comunicação, porque esses tempos a gente conversei com várias pessoas que a gente estava também numa situação, e é uma característica do nosso mercado, essa mudança de formato de trabalho, sabe? De hoje, como a gente organiza isso de uma forma que as pessoas fiquem satisfeitas, que atenda a necessidade do presencial, mas que também dê o conforto do híbrido, do home, né, home office, enfim, ou outras possibilidades. E eu acho que isso também passa por entender o que é a tua equipe, como é que ela se sente bem e como é que ela... Porque isso, em nenhum momento, a mudança impactou em resultado, né? Eu acho que pelo menos nós não tivemos experiência de produtividade versus estar em casa. Não. Acho que bem pelo contrário, em alguns casos. Eu acho que isso para nós foi bem positivo, a gente não sentiu essa questão. Então, esse entendimento da equipe que a Lu trouxe, assim, de entender que as pessoas são diferentes, têm objetivos diferentes, mas tem algo comum que é o trabalho junto, né? Então, acho que essa percepção do outro mudou. O que eu aprendi muito nessa jornada de empresária é respeitar as individualidades, sabe? Tu não vais tirar de uma pessoa X se ela não tem aquela característica, aquilo. Então, eu também comecei a ser muito mais flexível com o tempo, por um aprendizado mesmo. Dizer, não, vou tirar daqui o que tem de melhor dessa pessoa que é isto, aquela é aquilo. Não querer moldar as pessoas conforme o meu olhar. Mas, claro, tudo com limites, né? Mas entender quais são os talentos de um, de outro, e adequá-las a atividades e a rotinas que atendam aqueles talentos. Isso eu mudei um monte. Eu não sei se foi isso exatamente que tu perguntou, né? Mas com relação a endomarketing ou público Sabe interno. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tive há um mês atrás, em Blumenau, a convite da ND de lá, que é a Rede Record lá, que é dos Petrelli, que eu sou muito amigo. E eu fui a Blumenau, que eles estavam inaugurando lá um novo estúdio. E ele me convidou para ir a um jantar na fábrica da Artex,
das toalhas, né? Quando nós chegamos lá, estava mudando a turma. E tinha uma empresa de assessoria de comunicação recebendo os novos que estavam chegando e dizendo: vocês vão substituir esse pessoal que está saindo. E cada um que entrava no ônibus para voltar recebia um lanche, estava recebendo um lanche com café e tal. E essa assessoria de comunicação dizendo para a turma que estava chegando que a equipe que estava saindo tinha batido recorde de produção. Olha, essa turma produziu agora, eu não me lembro, 1 milhão de toalhas e não sei o que e tal. Isso significa que nós vamos alcançar os nossos... E eram 2 meninas da empresa de assessoria de comunicação falando com o microfone para quem estava chegando e dando um ânimo, né? E aí eu perguntei para o marketing que estava do lado, disse: todos os dias nós fazemos isso. Nós animamos o nosso público interno. Nós damos gás para o nosso... E tratamos eles como... E aí ele me disse, e mais, né, o pessoal que sai, que está saindo aqui, tem em cada um dos ônibus uma RH, uma psicóloga, para cuidar como é que eles vão chegar em casa. Sim. E eu me lembrei, casualmente a gente falou de polo petroquímico, eu atendi durante um tempo o polo. Quando o Rui Lerner, que era Petrobras, foi presidente do polo petroquímico. E o polo tem esse mesmo tratamento com o seu público interno. O pessoal chega lá, tem um bom café, tem isso, tem aquilo e tal. Só que quando ele chega em casa, ele não vai para casa. Porque ele comeu, ele foi bem alimentado, ele foi bem tratado, ele foi tudo, e a família dele não foi. Né? E isto estava dando suicídios, loucura, alcoolismo. Né? Então, esses exemplos, né? Por quê? Porque falta alguém que comunique. Que comunique. Que tem diga essa percepção de entender a necessidade. Porque, na verdade, não tem empresa, não tem organização sem pessoas. Então, assim, pessoas, né? Equipe, é tudo. Então, conseguir entender. A gente tem clientes que trabalham... Nossa, que a gente se orgulha, assim, de ver a forma como se relaciona com as pessoas, sabe? E dá um outro ânimo para todos, assim. Eu acho que... E quando isso é verdadeiro, ele expressa isso não só com o funcionário, mas também com os fornecedores, com os outros públicos que eles se relacionam. Acho que isso está no DNA, né, na cultura. E a empresa que não se der conta que sem pessoas e sem valorizar as pessoas, E não tá só isso, fadada, né? Eu acho que não... É o famoso ESG, né? Atualmente. Porque também é a comunidade, é o meio ambiente, são diversos valores que cada vez mais não podem ficar só no discurso e sim na ação. Também Hoje tem se fala muito em licença legais. social para operar, né? Sim. E sim. Sim. Que, na verdade, é o atestado da comunidade, dos públicos envolvidos, enfim, que chancelam aquela, né, ou que dão o aval reputacional para aquela organização. E a gente está falando aí, e tudo isso está dentro disso, né? Não adianta nada a gente divulgar um trabalho feito quando, na verdade, está caindo a casa dentro. Então, precisa ter coerência no discurso, na narrativa que tu constrói. Precisa fazer sentido, né? E ter aí uma costura que faça gerar um resultado que seja do todo e não só de algo pontual, né? Eu até valei, né? Eu acho que a gente não faz só assessoria de imprensa, né, Gurias? Porque muitas pessoas Pois devem me diz vê-las o e que é dizer... o ruim e o bom dessa profissão maravilhosa? Não, é o dinamismo. A gente ali, por exemplo, eu O faço... que é o ruim? O ruim é o corre-corre, o ruim é o imediatismo, que eu acho que tem matado a humanidade. É muito WhatsApp, é muitas redes, e daí tu não consegue Mas se a Lei Geral aprofundar. de Proteção de Dados não te protege?
Não, mas eu digo dessa loucura da... Mas Não, te protege? não. Não. Acho que é só a balela essa lei, por Isso. enquanto. Não, mas Eu é acho. para isso Mas não, certa Nenê, maneira. mas não tem a ver com isso. Mas os profissionais que trabalham com você devem se valer disso, né? Não, Sabe não, que nas tô- agências de propaganda, principalmente mídias, etc., se valem da lei? da proteção. Ó, o Não, meu mas celular... isso te é- refere a gente não, A lei não me achar... protege. Eu sou invadida diariamente por pessoas querendo vir no uma coisa apartamento, é a querendo Não, mas ver tu é aqui. dona. É Sim, uma coisa não, é mas a eu gente... digo na pessoa então tu quer física, dizer- nem sei não, onde é que tá a lei, porque... A Vivo, a Claro e a TIM te ligam de... Não, e as Não, incorporadoras todos também. Os dias, Eu todos sou- os, eu já eu sou- bloqueei não sei quantos. Sou convidada dia sim, dia Todos não, os para ir dias. lançamento de grandes incorporadoras aqui, porque uma vez eu falei com o imobiliário que queria ver X coisa e, meu Deus. Mas Mas acho que qual é não. o ruim ou o bom? Não, o ruim eu acho que é essa questão do imediatismo, que tudo é pra ontem, que tu tem que correr. E o bom é o dinamismo, né? Porque a gente gosta, a gente é apaixonado, senão a gente não faria isso, né? Não? Tipo, não, minha família me olha, eu acho que eu sou uma doida, assim, tô sempre a mil, sempre fazendo, mas Se eu tu é gosto casada disso. com médico, que aí ele deve Bom, mas te ele é achar igual pior. também. Isso que eu Não, ia a gente dizer. faz uma semana que a gente não se fala, né? Ontem ele chegou e bateu acabando o negócio. Mas ao mesmo tempo que eu faço um release, eu faço uma revista, então eu também sou jornalista, sabe? Eu escrevo editorial, eu faço, às vezes, eu também coordeno, sou host de um podcast, então a gente faz várias coisas. E as pessoas, às vezes, o mercado não te vê nisso também, né? Só que eu sou multiuso, porque a minha trajetória me fez ser assim. Tem empresas que são só assessoria. Vocês acho que também são mais multiuso, né, gurias? Na verdade, o bom e o ruim são próximos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente trabalha com uma gama diversa de temas, que isso é muito legal, assim, eu acho que quem escolhe o jornalismo gosta disso. Ninguém escolhe jornalismo para ganhar dinheiro, né, gente? Eu quero ser rica, eu vou fazer jornalismo. Não, esquece. A gente escolhe uma faculdade de jornalismo porque a gente gosta de se comunicar, a gente gosta de dinamismo, né? E aí, às vezes, o lado ruim é que a gente não... Parece que tu tem uma sensação de não dar conta, assim. Tu gostaria de ser menos generalista em alguns momentos, poder se aprofundar mais em alguns temas. E tu acaba não conseguindo, né? Então, é isso. Porque a gente não... Por isso que também é importante ter uma boa equipe, né? Porque com uma boa equipe, quer dizer, tu não pode, como uma pessoa física, saber de tudo, né? Então, tu tem que ter boas pessoas na tua volta. E a gente não para, né, gente? A gente não para, assim. A gente... sempre tem um motivo para estar trabalhando, né? E isso, médico é assim também, né? Mas teve uma época que eu atendi em hospital, no litoral, era dia 31, todo mundo se arrumando para festa e eu fazendo nota de mãe d'água. Às vezes eu digo, tomara que chova dia 31, porque daí não vai ter ataque de mãe d'água. E aí eu vou, talvez, não trabalhar, né? Então sempre tem um motivo, a gente não para, né? O Lua também O já passei ruim, 31 eu acho, fazendo coisa. essa questão do bom e do ruim. O ruim, ele precisa... Eu acho que essa questão do imediatismo é até um pouco mais além, assim, a gente estar disponível, né? E a gente precisa entender que o nosso trabalho exige isso, para não ser ruim. Porque precisa estar disponível, porque se dá um problema, a gente precisa pelo menos conduzir de alguma forma, né? Então, assim, a gente conciliar o tempo, né? É um grande desafio. Diz, não dá para ser bombeiro todo o tempo. Não dá para ser bombeiro todo o tempo. Mas a gente tem que se preparar para poder chamar o bombeiro que precisa. Isso aí. Né? O bombeiro porque tem que estar explosão, a gente né? não precisa ser o bombeiro todo o tempo, mas tem que ter um bombeiro Tem que ter um também, bombeirinho junto quando ali. a gente não pode. Né? E eu me automotivo com os clientes, com os projetos. Eu vibro, assim, tem coisas que tu olha, assim, tu diz, meu Deus, isso a gente vai ter que pensar muito, como é que a gente vai criar uma ação. Eu acho que quando a informação, ou o produto, ou o serviço, ele não é tão bom... E o dinheiro entra nisso? Claro, Entra, né? né? Também. Não, Se mas eu quero entrasse, a saber gente não mais ou Tem menos. boleto para pagar também, né? Como é que é, né? Mais Eu ou acho menos. que- Eu não sei, eu acho que faz parte, assim, não, a gente Não, não porque a fica Lu acaba rica. dizendo que jornalismo não dá mas dinheiro. Não. entendi o que ela falou. Eu falei que quando Ninguém a gente escolhe, eu concordo decide a com ela. profissão, não é porque várias pessoas Não, é pra escolhem ficar a rica. profissão porque tem um
plano e um sonho de ter dinheiro. Luciana, acho que o com uma jornalista... amiga jornalista justamente isto no sábado. Ela falou essa frase que tu falou. Ninguém entra, estava falando para os meus É estagiários. um projeto de vida a escolha do jornalismo. Ninguém, que não é medicina, né? vou ficar rico, ou direito, sei lá eu. Que as Mas a pessoas gente não acham. fica rico, quer dizer, não sei, né? Eu não- Se alguém não. fica, né? Não, mas eu Ah, acho, alguns mas eu acho ficam. que assim, a gente... Então não é sonhar grande, é sonhar pequeno. Não. Opa. Não. Não, mas tem trabalhos e trabalhos. Eu faço trabalhos pro bono, por exemplo, para crianças, trabalho de graça lá para uma ONG, sabe? Tem outra que eu até fugi agora da reunião. Trabalho, ganho X, não sei qual é que vai ser o X daquele ano. Isso aí não vai limitar as minhas ações a ela, porque é uma coisa voltada à saúde que eu acho super importante. Entretanto, se eu vou atender uma baita empresa, não, vamos conversar, né? Só um pouquinho, porque são situações diferentes. Então, acho que tem que conseguir grande também desafio diferenciar a gente isso. precificar, sabe? Mas é necessário a gente conseguir colocar dentro do preço tudo que a gente, toda a experiência que a gente Tem uma tem. tabela pra isso? Não, e é super difícil. Porque as outras não tem. têm, né? Não tem uma As tabela outras e vou te têm. falar assim, eu acho que quem contrata um trabalho de comunicação por preço não pode exigir Uma pergunta experiência. besta. Se né? o cliente te conta, se tu colocar 10 notas no jornal tal, eu te pago tanto. Se tu colocar 5, eu te pago menos tanto. Eu já recebi proposta assim. Eu também não peguei. Eu já recebi proposta assim, mas isso não, no nosso método não é. Eu acho que desde o início do trabalho tem que deixar tudo muito claro como a gente faz. Né? Então, assim, como A é que gente não vende funciona? espaço em jornal. É, Ah, eu não, lembro, mas- eu Mas lembro- tem uns que é. vêm A com pergunta isso, eu acho né? que foi É. pertinente. eu Foi, lembro foi. que quando. Sem dúvida, fizeram, sem dúvida. Eu não sei. Eu lembro que é um desafio, assim, a gente poder fazer com que o outro entenda o que a gente faz, né? Eu não sei se vocês viram, mas quando eu consegui que a minha mãe entenda o meu trabalho, a gente tá, né, sucesso. Mas Os nossos a gente... pais não aceitaram. Mas Os rebeldes da comunicação. eu acho que a gente conseguir colocar isso tudo, né, o preço, a experiência, enfim, até me perdi nessa última pergunta que tu trouxe, porque eu fiquei focada na construção eu acho que é fundamental. Agora, deixa eu fazer um comentário. Vocês não concordam comigo que brasileiro é tipo árabe, assim. Todo valor querem negociar, não sei, comigo pelo menos. Tu bota X que é eu acho que Y. não é, eu acho que isso é do ser humano. Ai, gente, eu não Eu acho sei. que faz- Eu não não, sou eu acho uma coisa importante. Ah, gente. eu não Gaúcho sou quer assim com saber os quanto tu outros. vai ganhar. Eu acho Não, mas sempre quer aquele descontinho. Acho uma Por coisa quê? tão doentia. Porque ele acha que tu tá ganhando O preço é um desafio para nossa área, Claro, sabe? pra todo Falar mundo. em preço é um E desafio. outra, que acham às vezes que a gente tem que trabalhar de graça, né, gente? Tipo Mas assim, aí não é que sou, mas entra. Não sei o quê, Ah, como me se- lembrei a tua pergunta, Nenê, que tu falou, horror. se for 10 notas, ganha X, se for... o que eu tava falando é que eu acho que tem que deixar tudo claro desde o início. Tá, mas tu e aí trabalha voltei... dessa forma? Não. Não, Ah, por nem quê? eu. Porque Tem não gente é que assim trabalha, eu que conheço. funciona. Mas enfim, não é assim que funciona. Então, no momento que a gente começa um trabalho, a gente explica. O nosso trabalho funciona assim. A gente trabalha desse formato, com este método, né? A gente busca dessa maneira. É fundamental ter isso, isso e isso. Então, a gente precisa... não tem. Então, a gente precisa construir uma base para isso. Então, a gente deixar tudo muito transparente desde o início. A gente não corre o risco de vir. E se vem isso, a gente tem que educar. Tem que explicar. Para quem veio com esse questionamento, a gente tem então que eu vou ensinar. pro pior. Ai. Eu vou pro Medo. pior. Não, eu vou pro pior é o seguinte. Ele quer isso. Aí, quando tu chega na empresa, o cara de comunicação dele diz, tu não conseguiu lá, né? Mas eu consigo. E aí? Faz. E aí ele vai lá e faz, É. porque é como todos os setores da Já economia passei e de Já. negócio, né? Que bom. Cada um trabalha da Total. sua forma, né? Agora, eu acho que o que é importante a gente destacar aqui, né? Pegando a provocação da Mari também, eu acho que o nosso setor deveria ser mais organizado, sabe? Porque eu Putz, acho que a chegou gente onde eu gera, queria. o setor de comunicação corporativa, eu acho que a gente gera um valor incrível para os clientes com o nosso trabalho. E eu acho que eles não percebem muitas vezes, mas eu acho que eles não percebem porque a gente também, talvez por muito tempo, não saiba vender. A nossa faculdade, não vou dizer há quanto tempo, né? Já faz muito tempo, quer dizer, a gente, né, no início da nossa conversa, nós aprendemos a ser jornalistas, nós não aprendemos a ser empresários. E eu acho que isso, as agências de publicidade largaram muito na frente.
porque elas sempre souberam vender melhor o trabalho delas, explicar qual era a geração de valor do trabalho delas. Essa é a impressão que eu tenho. Perderam, Lu. Quando Quando elas perderam o talento e a criatividade, a estratégia, o planejamento e foram viver de mídia. E agora estão sentindo o problema, porque o cliente compra a mídia. É que, na verdade, isso aí faz parte da transformação do mercado, onde, como a gente está falando, ficou tudo um pouco mais misturado, né? E o que vale hoje, né? Independentemente de ser agência de publicidade, ser agência de comunicação empresarial, de PR, é passar a mensagem certa. A gente entender o que o consumidor, o que o cliente, né, quer comunicar e para quem. E realmente, hoje em dia, é uma infinidade de meios, né? E eu acho que, ao mesmo tempo que o mercado se transformou, essa transformação ela veio como uma grande oportunidade para as agências, como as nossas agências, que a gente é especializado em conteúdo. Tu mistura transformação com mudança ou só transformação? Eu acho que a transformação ela traz muitas coisas junto com ela, né? O que eu estou falando agora é que com todo esse mundo digital que se abriu, né? As redes proprietárias que se falam hoje, as empresas elas podem ser o seu meio de comunicação. Eu não tenho verba ou uma opção de uma empresa não investir numa campanha em algum veículo de comunicação, né? Ela pode se comunicar via os canais dela mesmo. Isso pode ser uma opção dela. Qual vai ser o alcance? A gente não está discutindo isso, mas é que tem muitas alternativas hoje que se abriram, né? E aí, dentro dessas alternativas, por exemplo, esse departamento de mídia, né, que tu comentaste, o próprio valor dos anúncios, eu tenho a impressão que hoje em dia se consegue negociar muito mais, porque tem muito mais opções, alternativas. Né? Não, mas antes tinham 10 players no mercado, hoje tem 1 milhão. E o digital todo engoliu esse também, trabalho né? com influenciadores digitais também, né? Que podem conversar diretamente com o seu público-alvo. Os creators. Os creators. Um ponto que a Lu trouxe que eu acho... Um ponto que a Lu trouxe que eu acho que daí é muito gaúcho mesmo, que é essa valorização do mercado, sabe? Da gente... Eu admiro os publicitários, né? Porque eu acho que isso é um pouco diferente, assim. Eu não vejo isso tanto no centro do país, sabe? Eu vejo eles muito fortes e a comunicação corporativa muito valorizada. Eu acho que falta aqui essa valorização. Eu acho que isso está mudando, porque quem não comunica hoje, né, tá fora. Então, assim, entender... Porque eu lembro que a gente falava, quando precisa cortar, a primeira coisa que corta é a comunicação. Hoje, não. Eu acho que hoje, se cortar a comunicação, estamos mal, porque pelo menos comunicar precisa. Sim. Né? Então, eu entendo que essa questão da união do mercado, da gente valorizar e conseguir fazer com que se entenda mais, né, o poder e a relevância da comunicação, ela é muito... Acho que é uma tarefa importante para o gaúcho, sabe? Mas eu acho que tem um lado também, fora gente, eu não vejo isso tanto. Que as redes sociais trouxeram... Nós somos profissionais, enfim, né? Mas trouxe também um time aí... Essa gurizada que faz coisas digitais, a maioria que daí se mete a fazer texto. Sobrinho. Eu acho que existe, exatamente. E eu acho que, infelizmente, existem, obviamente, pessoas que sabem a importância e que valorizam a importância da comunicação, mas existe um outro lado que todo mundo, isso aqui se acha fotógrafo, se acha editor, se acha jornalista, né? Tanto que a nossa profissão caiu, agora está de novo no STF discutindo, né? Todo mundo é jornalista, vai dizer. Então, acho que existe também um lado que ninguém, assim, chega num dentista, e isso eu fico bem chateada. Chega no dentista, querida, não, só quero uma opiniãozinha do meu dente, né? Só que as pessoas às vezes te procuram, pelo menos a mim, um releasezinho ou uma opiniãozinha, um não sei o quezinho. Gente, não, é o meu tempo. Eu dei muito, para amigos até dou, mas o resto não me vem, pelo amor de Deus, porque é meu tempo, é a minha expertise, é o que eu sei, né? Parei de fazer isso. Mas vai dizer, né? Isso que geral entre todos nós, sabe? Todos nós comunicadores, né? E é uma coisa meio doida, assim, né? Todo mundo é designer com Canva. Né? Quer dizer, cadê aquele cara, o designer? Um monte de designer aí que não... Estudo 3, 4 horas por dia, leio jornalista 500 livros, não sei o quê,
E o cara, pô, Não, pode me olha- dizer isso? olha- Não, né? A trajetória aqui nossas, Não. né, gente? Não. As trajetórias nossas. Minha vida custa muito caro, cara. Não, isso assim, do Fiz na uma conta opiniãozinha. ontem só para vocês, de brincadeira. Tô gastando 5 mil por mês de livro, cara. Entre eu e a minha mulher. Isso é uma loucura, cara. Né? Por quê? Porque cada dia surge uma nova coisa. É. E aí, se eu não ler, o que adianta? Sim. Aonde que eu vou ficar? Né? É o processo que a gente fala, né? Como Fora é que a os gente cursos, constrói para conseguir chegar lá. Fora os cursos de aprender a escrever, de aprender não sei o quê. Porra. Fora a trajetória, né, gente? Todas as horas nossas gastas trabalhando ou E aí dedicadas vai, ao trabalho, é. né? Aprendizagem, enfim. Gurias queridas, por incrível que pareça, ela passou uma hora. Voa, né? Voou. Boa. Né? Eu agradeço mesmo, eu aprendi muito com vocês. Eu sei que isso, o que vocês fazem é muito difícil. É muito difícil mesmo. Acho que há uma mistura de comportamento em ver vocês como profissionais atentas e querendo fazer o melhor pelo mercado, principalmente pelos clientes de vocês. E eu acho que vocês apontaram uma coisa. Vocês têm que ser mais e muito mais valorizados. Sério. Então, Nenê. que vocês obrigada. Vamos Prazer brindar. estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês. Mais valorizados, né?